A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 35. Quem conhece esse louvor que está tocando no fundo aqui? Enche-me. Quem conhece? Quem conhece o louvor Enche-me? Eu quero colocar para vocês ouvirem ele depois. Muito lindo. Irmãos, sem delongas, vamos entrar na palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 35. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: O que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi? Responderam eles. E ele lhe disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Pai amado, meu Senhor, Rei da glória, Rei do poder, aqui está a tua santa palavra do dia de hoje. Nessa manhã do dia 17/2, Pai, viemos aqui para adorar, glorificar e exaltar somente o teu nome, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso. Fala conosco através dessa palavra e venha, Senhor, operar milagres, maravilhas através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aqueles que chegaram agora, eu quero desejar um dia maravilhoso na presença do Senhor, um dia abençoado, de paz, de alegria, um dia que vocês venham receber transformação, refrigério, alegria, que a tristeza vá embora, que a lágrima ela venha a ser secada dos seus olhos. Amém? Eu desejo e já lanço uma palavra profética: o dia vai ser diferente, o dia vai ser abençoado, porque aquele que lança a palavra colhe o fruto da vitória. E eu lanço a palavra para vocês colherem o fruto. Recebe agora a paz do Senhor que excede todo entendimento. Recebe agora a paz de Deus que excede todo o nosso pensamento, aonde o nosso coração não entende. Mesmo em meio de provas, lutas, batalhas, venham receber agora a transformação de Deus. Amados irmãos, a palavra que acabamos de ler, Jesus é questionado e posto à prova através de homens, doutores da lei, a respeito de qual seria o maior mandamento da lei de Deus. Qual seria? Qual seria aquilo que mais agrada ao Senhor? Qual seria o primeiro? Qual seria aquilo que o Senhor mais almeja de todos nós, aquilo que Ele mais busca em todos nós? E Jesus começa a ensinar todos aqueles que estavam ali com Ele através dessa palavra. No versículo 37 a palavra diz: E respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Moisés, quando ele sobe para buscar na pedra os mandamentos, os 10 mandamentos,
ali teria uma descrição de leis para manter o homem a salvo, para manter o homem protegido, para manter o homem seguro. E através dessas leis que estavam descritas naquela pedra, os homens teriam vida com abundância. Irmãos, leis foram feitas para proteger indivíduos. Leis foram feitas para nos proteger, para nos guardar, para trazer segurança, para trazer paz, para trazer para as nossas vidas proteção. Temos leis terrenas que, quando a gente infringe ela, a gente coloca a nossa vida em risco. Quando você pega uma pista para fazer uma viagem, nessa pista existem leis. Nessa pista existe placas de sinalização de segurança. Até aqui você anda a 110, até aqui você anda a 80. Curva sinuosa à frente, animal na pista, placas indicando possível perigo. Se você seguir certinho cada placa que indica ali, você está sendo o quê? Protegido, você está seguro, você está protegendo a tua vida de ter consequências de um acidente, consequências que podem levar você à morte. Então, quando a gente fala em leis, quando a gente fala em mandamentos, são estatutos criados por Deus para proteger e salvar indivíduos, para que a gente venha a ser protegido pelo Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação. Quando aqueles homens ele começa a buscar e arrancar de Jesus, para ver se Jesus ele quebra os estatutos, se ele quebra a lei antiga dos profetas, através de Moisés, que pegou o estatuto dos 10 mandamentos, ele pega aquelas leis. Aqueles homens queriam que Jesus falasse: não, o homem pode matar. Não, o homem pode adulterar. Não, o homem pode fazer isso ou fazer aquilo. Os homens estavam querendo arrancar de Jesus blasfêmia. Queriam que Jesus cancelasse alguma lei para ser pego, para que ele pudesse ser acusado de blasfêmia. Mas Jesus, na rica inteligência dele, ele começa a ensinar os homens uma nova lei. Uma nova lei que essa mesma lei, ela mantém os 10 mandamentos dentro de uma caixa. Ela mantém esses 10 mandamentos presos em uma grande aliança, em uma grande corrente. E através dessa nova lei, Jesus ele começa a falar: ame o seu Senhor, ame o seu Deus de todo o teu coração. O que é amar de todo o coração? É você ter dentro do teu coração e saber que esse coração ele não vai ser corruptível. Esse coração ele vai amar somente a Deus e não vai ter outro Deus dentro dele. Ele vai entender que a salvação vem através de Jesus, a salvação vem através de Deus, e esse coração ele não vai ser corruptível a outro Deus. A palavra diz: de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. A nossa alma é vivente, ela precisa do alimento da palavra. A nossa alma sabe quem é Deus. O nosso entendimento, que é o nosso cérebro, ele não pode se desviar, ele não pode ser corruptível. Ele tem que entender e amar somente ao Senhor Jesus, amar somente a Deus, amar ao Espírito Santo, a Trindade Santa. E Jesus, no verso 38, ele sela: este é o primeiro e maior mandamento. Deus não aceita ser trocados. Deus ele não aceita dividir a glória dele. Deus ele não aceita que a gente adore outros deuses. Ele não aceita que você se prostre
diante de estátua, diante de figura de gesso, diante de figura de madeira. Deus, ele não aceita ser trocado, irmãos. Mas, irmão Paulo, eu sou católico. É mesmo? Jesus, ele diz na palavra dele, através da palavra de Jesus, que não tem porteiro para chegar no patrão. Você vai numa empresa, o que você faz? Você precisa falar lá com o diretor da empresa, você tem que passar por um processo. Você tem que entrar lá, através de uma autorização, você vai passar pela secretária. Ali da secretária você passa por uma entrevista, para depois você chegar, possivelmente, ao líder, ao chefe, aquele que trabalha lá dentro, que é o maior. E para você chegar nele, você tem um processo. Você precisa passar por algumas portas. Jesus é a única porta para se chegar a Deus. Não tem outra porta. A palavra diz que ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Ninguém vem a Jesus se não for por... Ninguém vem a Deus se não for por Jesus. E tem pessoas pedindo aí, se ajoelhando para estátuas, se ajoelhando aí para estátuas de barro, de gesso. A palavra diz que elas não ouvem, a palavra diz que elas não enxergam, elas têm mão, mas não apalpam. Semelhantemente se torna igual a elas aqueles que se prostram a elas. Então Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. Se vocês estão em busca de Deus, parem de se ajoelhar para estátuas. Não existe outro caminho. Não existe outra posição para alcançar ao Senhor. Não existe atalhos. Ah, irmão Paulo, você está sendo grosso. Não estou sendo grosso, irmãos. Eu era católico. Eu fui espírita. Eu era também um homem que me prostrava diante de estátuas. O mesmo que vocês. Eu não estou denegrindo religiões aqui. Eu estou falando de Jesus. Eu não falei de placa de igreja. Eu estou falando de Jesus. Não tem outro caminho. Somente através de Cristo. Jesus Cristo é a chave para entrar no céu. Através dele, a gente vai encontrar o alívio e a salvação, o descanso para toda a nossa alma, todas as almas que estão aqui. Entende? O segundo maior mandamento, Jesus, ele já vem batendo de frente. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui está o ás da questão. Aqui está o problema que o povo enfrenta. Aqui está o maior problema do ser humano. O maior, irmãos. Esse aqui é difícil. Sabe por quê? A gente amar a Deus, a gente entende que Deus é soberano. A gente entende que Deus é único. A gente entende que Deus, ele é inigualável. Não tem outro. Deus é único. A gente vai amar somente Ele mesmo. Mas quando Jesus, ele entra na questão de você amar o teu próximo, aí o bicho pega. Aí o negócio pega. Por quê? Porque, irmãos, quando você briga com o seu marido, quando você briga no teu lar, quando você briga com o teu patrão, quando você tem problema, com alguém, para você praticar o amor, você tem que renunciar ao seu ego. Você tem que renunciar a você mesmo para engolir o que você ouviu. Você tem que engolir o que você ouviu. Você tem que engolir. Irmãos, e isso aqui não é você ser humilhado. Isso aqui é você ser cristão. O que é ser cristão? É ser seguidor de Cristo. É fazer o que Cristo iria fazer. É viver o que Cristo iria viver. Vamos lá, vamos fazer exemplos aqui. O que você precisa fazer nesses casos?
Você vai olhar para a situação que você vive e vai colocar Jesus na frente e vai falar assim: o que Jesus faria nesse caso? Jesus ia atacar a pessoa, Jesus ia falar com palavrão, Jesus ia amaldiçoar a pessoa, ou Jesus ia baixar a cabeça dele? O que ele ia fazer? O que Jesus ia fazer? O que Jesus ia fazer, igreja? Em qualquer situação difícil, Jesus iria se humilhar. Ele ia dar outra face dele. Com certeza ele ia dar a face dele. Ele ia dar o rosto dele para bater mesmo. Você já bateu nesse lado aqui, ó? Então bate no outro também. Irmãos, se vocês soubessem como Jesus é diferente de nós, como Jesus é amor, como Jesus ele ama. Irmãos, Jesus é diferente de todo ser que já habitou nessa terra. Quando Jesus fala, ama o teu próximo com a ti mesmo, ele está falando do mais profundo amor que existe. Então, para a gente seguir o segundo mandamento que ele nos ensina, essa palavra que ele tem nos ensinado, a gente tem que se esvaziar muito. E não é pouco não, viu? É muito. A gente tem que se esvaziar de uma tal forma que a gente venha reconhecer o lixo que a gente é. Nossa, irmão Paulo, você está querendo dizer que a gente é lixo? Irmãos, ser humano, quando a gente se torna um ser humano de verdade, quando a gente se torna e vive o amor de Cristo, a gente pensa duas vezes, né? Antes de falar qualquer coisa, antes da gente viver qualquer coisa. Antes da gente praticar qualquer coisa, a gente pensa. Então, é muito difícil a gente fazer acontecer essa lei. Por que eu disse para vocês que o amor do segundo mandamento que ele conta para a gente aqui, que ele nos ensina, é difícil de praticar? Porque é muito difícil quando você está andando na rua e você olha ali um morador de rua, ou uma pessoa pedindo alimento, ou uma pessoa pedindo dinheiro, e você dá atenção para ele. Você deixar o seu coração se comover com aquilo. Sabe por quê? Para muitas pessoas, aquele que está na rua é um homem que, muitas das vezes são jovens, né? É um homem que é forte, tem um corpo sadio e não quer trabalhar. Para muitas pessoas, aquele morador de rua é a escória da sociedade. Não, eu estou indo trabalhar, eu sou saudável, ele não está indo. Ele não está indo porque ele não quer, eu não vou ajudar. Ah não, eu não vou conversar com ele que ele vai me roubar. Ah não, eu não vou me aproximar dele porque ele está fedendo. Quem pensa assim, meus irmãos, infelizmente a gente é pior que aquele morador de rua. Quantas vezes eu sem dinheiro, endividado, eu precisei me endividar mais ainda para comprar uma marmita, para comprar um alimento para uma pessoa, porque eu estava comprando uma marmita no restaurante e a hora que eu estava saindo eu tinha um homem lá pedindo. E como que o meu coração vai falar não para isso? Como que eu vou fazer para não dar um alimento para uma pessoa que está morando na rua? Irmãos, existe uma coisa chamada circunstância. E circunstância leva um ser humano, cada um, a um caminho. O que o homem e a mulher não podem julgar as pessoas você sabe o que aquela pessoa está vivendo? Você sabe aonde está a família dela? Você sabe o que levou aquela pessoa a morar na rua? Você sabe o que levou aquela pessoa a passar pelo que ela está passando?
É uma pergunta que eu faço para vocês. Tem pessoas que foram expulsas de casa por N motivos. Mas tudo o diabo está por trás disso. Mas, às vezes, foi uma pessoa que foi mulher, um exemplo, mulheres. É uma mulher que foi abusada do pai, abusada pelo irmão, estrupada como criança, quando jovem, abusada psicologicamente. Uma pessoa que foi pela própria família, né? Às vezes, como a ovelha negra, a pessoa começa a ser maltratada. A pessoa começa a ser ignorada, os pais fazem diferença entre os filhos, né? Os homens foram estrupados quando criança, abusados. Teve problema de briga no lar. O pai e a mãe viviam brigando. O diabo sempre trabalhando dentro da cabeça. E essa pessoa encontra amor e afeto aonde? Nas amizades. Aí às vezes encontra uma palavra de eu te amo. Sabe aonde? Na boca do traficante. Ele recebe um abraço da boca, um abraço de um traficante. Um abraço de um homem, uma mulher que usa droga, que está no crack, que está na cocaína. E recebe esse carinho dessas pessoas. E essa amizade leva essa pessoa a morar na rua. Por quê? Porque na rua a pessoa não tem um lugar para deitar a cabeça para dormir. Mas na rua essa pessoa tem o que? Paz. O coração dela na rua, passando fome, sem tomar banho, passando sede, essa pessoa lá na rua, ela tem amor de pessoas como ela, que não teve no lar. Então quando a gente julga uma pessoa que mora na rua, a gente está julgando, né? Presta atenção, ó. Quando você julga uma pessoa que está presa, uma pessoa que mora na rua, você está julgando Jesus Cristo. Ô irmão Paulo, agora você pegou pesado, hein? Peguei mesmo? Ou vocês acham que eu não conheço a palavra? Ou vocês acham que quem está falando com você aqui é um tonto que não sabe ler a palavra? Jesus fala assim, que ele se alegra de algumas pessoas por ter feito por ele. Aí as pessoas perguntam assim para Jesus, mas Senhor, quando que eu fiz para ti? Quando você acolheu um morador de rua, quando você abraçou um morador de rua, quando você acolheu o órfão, quando você deu de comer para o órfão, quando você abraçou a viúva, a mulher que mora sozinha, que o marido foi embora e morreu, que não tem ninguém para sustentar ela, você estava lá. Quando vocês fizeram para esses pequeninos, vocês fizeram a mim. Ao Márcio aí, ó, tira e queda. Irmãos, o segundo maior mandamento é o amor, e sem amor ninguém verá Deus, infelizmente, viu? Ah, mas eu sou uma pessoa de coração bom. Até onde o teu coração vai, viu, bondoso, bondosa? Pessoas que estão na igreja aqui, ó, pessoas que maltratam a esposa, pessoas que maltratam o marido, mulheres e homens que maltratam os filhos. Se vocês não conseguem amar o marido, a mulher, os filhos de vocês, como vocês vão amar aquele que está na rua, aquele que vocês não conhecem? E o pior de tudo, como que vocês vão perdoar e amar o inimigo de vocês? Difícil, né? É difícil. Olha lá, olha o Enoque contando ali, ó. Uma pessoa que ganha 50 mil reais. Quando você precisa dele, não dá nada. Irmãos, é difícil. Irmãos, o problema às vezes da gente que tem um coração bom. Tem pessoas que eu conheço na live aqui que são pessoas de coração tão grande,
tão grande, pessoas como eu conheço pessoas aqui que às vezes arrancam o que tem para dar para quem não tem. Pessoas que não conseguem ver o irmão passando necessidade, a família passando necessidade. E tem pessoas de Deus que se dizem homens e mulheres de Deus, que não tiram R$1 da carteira, vê o próprio irmão passando necessidade, o cunhado, a cunhada, e não ajudam. Com a geladeira cheia de mistura, o armário cheio de alimento. Isso aí, sabe o que é? Eu falo muito bem para vocês, presta atenção. Sabe quando você vai se ajoelhar, orar para Deus? Vocês acham mesmo que vocês estão agradando a Deus? Esses são verdadeiros hipócritas. Sabe aquele que fala da vida da pessoa? Você tem que buscar Deus. Você tem que fazer para Deus. Você não vai na igreja. Mas ele está indo na igreja e não faz pelos próximos. Ele não ajuda o irmão. Ele não ajuda o próprio ente querido dele que está passando necessidade. Por quê? Porque olha para a pessoa saudável e fala assim, ele pode trabalhar. Mas as pessoas não enxergam o diabo trabalhando aqui dentro da cabecinha. Irmãos, infelizmente, isso é uma coisa, é uma doença da sociedade. Infelizmente, tem em todos os lares. Pessoas que vão no púlpito pregar a palavra, pessoas que pegam no pé da esposa, pessoas que pegam no pé dos filhos, mulheres que pegam no pé do marido, vai na igreja, com a boca declara a Deus, com a boca glorifica a Deus, né? Mas com o coração não ama o teu próximo. Infelizmente já quebrou a lei, tá? Irmãos, não adianta pôr terno. Não adianta pôr terno e você recusar uma oração. Para essa pessoa, tem pessoas que não gostam de orar. Se for preciso, eu visitar a família, 1000 vezes eu visito qualquer família. Eu sou criticado por isso. Porque você está passando a mão na cabeça de pecador. Tô mesmo, irmãos. Quando a palavra diz assim, quantas vezes eu devo perdoar os meus irmãos? 7 vezes? Jesus diz assim, não somente 7, mas 70 vezes 7. Então, meus irmãos, o perdão de Deus é muito maior do que o teu coraçãozinho aí está dizendo, tá? Se você nega uma oração, se você nega um alimento, presta atenção, já quebrou o 2º mandamento e não há o que você possa fazer, já está em pecado, tá bom? Já está errado, já está sujo, tá? Se você tem dinheiro na carteira e você sabe que você pode fazer o bem e não faz, você peca. Jesus fala assim, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Aquele que pode ajudar e não ajuda, peca. Aquele que pode orar e não ora, peca. Aquele que pode dar um abraço e não abraça, peca. Então, meus irmãos, o reino de Deus não é essa porquice que eu vejo por aí, tá bom? Querendo ou não, quem tiver que engolir, que engula. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser pregada da forma correta. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo, tá bom? Ou você anda certo, ou você anda errado. A palavra diz, aquele que é santo se santifique mais, aquele que é sujo que se suje mais. Então assim, quem está falando aqui não é um homem que tem a vida santa, não, é um pecador, é um homem que precisa mudar. Aqui não é um santão, não, mas eu sei muito bem o que é amar o meu próximo, e isso eu tenho feito de coração, tá bom? Você que ouviu essa palavra, você que recebeu essa palavra nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ame o teu próximo,
Faça aquilo que Deus pede para você fazer, de coração, de entendimento e de alma. Ame o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama de verdade? Você tem amado a sua própria vida? Então, ame o teu próximo como a tua própria vida e faça por ele aquilo que você faria para você. Que Deus abençoe. Compartilhe essa live, compartilhe essa palavra para aquela pessoa que precisa ter o coração transformado. Aquela pessoa que, sabe aquele que vai na igreja, que ouve a palavra, que prega a palavra, mas não vive aquilo que Jesus quer? Essas pessoas também precisam de Jesus. Precisam também de arrependimento. Envie essa palavra para eles e que Deus venha abençoar essa manhã, essa tarde e essa noite de todos vocês, e todo mal seja desfeito e quebrado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus.